Bom, nesta semana tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e hoje, como acontece toda segunda-feira, tivemos a divulgação do relatório semanal Focus pelo Banco Central. Mercado financeiro, na média, prevê corte da taxa básica de juros já nesta reunião, com a Selic, que hoje está em 6,5% ao ano, chegando a 5,5% ao ano no final de 2019. E nós vamos falar sobre isso agora com o nosso convidado aqui, o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Pedro Paulo, nós tivemos aí uma pequena elevação da projeção de inflação para 3,8% neste ano. Para o ano que vem se prevê o IPCA, que é a inflação oficial, em 3,9%, PIB crescendo pouco este ano, 0,82%, 2,10% no ano que vem, que com o nosso histórico recente também não será grande coisa se confirmado apenas esse percentual. Você acha que estão dadas as condições para a redução da Selic? Eu acho que sim, eu acho que o Banco Central até poderia ter reduzido em reuniões anteriores, a gente conversou até aqui já no estúdio, daria para ele ter cortado 2 reuniões atrás, mas ele vai cortar agora. O que o mercado está discutindo e está um pouco dividido, está mais dividido aqui do que está nos Estados Unidos, é se ele corta meio ponto percentual ou 0,25. Né? Se você pegar a projeção das taxas de juros praticadas no mercado, tem uma probabilidade maior de 0,50. Mas se você pegar as pesquisas que algumas agências de notícias fizeram, tem mais gente acreditando, um pouco mais de gente acreditando em 0,25 do que 0,50. É o Focus, né? O Focus, inclusive, prevê isso. Está prevendo que na virada do mês vai estar em 6,25, então isso seria 0,25. E aí em setembro, 5,75. Aí haveria um corte maior. Exatamente. Seriam 2 cortes, um de 0,25 e um de meio. Vamos ver o que vai ser. Que vai ter um corte, não tenho dúvida nenhuma. A inflação, ela está desacelerando de maneira importante e é em todos os segmentos, o que a gente chama de índice de fusão, todos os itens estão caindo. Você tem também o hiato do produto, que é a diferença entre o produto que a gente poderia ver com pleno emprego e o produto observado. Ele ainda está muito alto, significa que a economia está muito resistente a se recuperar. Isso leva o Banco Central a reduzir a taxa de juros efetivamente. Agora, Pedro Paulo, faz diferença em relação ao custo do crédito, porque essa é uma das grandes dúvidas. De um lado, havia uma dúvida maior se seria um momento por incertezas em relação à reforma da Previdência, que parece certo que vai ser aprovada, não deve passar por grandes alterações na conclusão na Câmara e depois no Senado. Se espera, ao contrário, até que haja algum jeitinho aí para incluir estados e municípios, nem que seja numa PEC paralela. Agora, então essa questão da cautela sai de cena, mas a eficácia, você acha que pode ter? Olha, eu acho que não é necessariamente pela redução do custo de crédito, mas pela oferta de crédito. Quando você reduz, e como tem reduzido a taxa de juro primária, a taxa Selic, os bancos não ficam com muitas alternativas para rentabilizar o seu caixa. Eles são obrigados a continuar tomando recursos na rede, eles vão continuar tomando CDB. Se você reduz um pouco mais a Selic, a oferta de caixa dele continua ali do jeito que está, ele é obrigado. Né? O comportamento de crédito do banco é incentivado um pouco mais cada vez que a Selic cai. Se você levar em consideração que você está reduzindo de 6,5 para 6 ou para 5,5, a queda em termos proporcionais agora também é significativa, apesar de ser numericamente pequena. Então eu acho que pode incentivar os bancos a mudarem o comportamento em relação ao seu caixa e aumentarem a oferta de crédito. Porque quando a economia está bem fraca, tem um certo risco de aumento de inadimplência, dependendo da evolução. Para os bancos, uma grande vantagem é aplicar, por exemplo, títulos públicos, né? Que tem uma remuneração boa. Exatamente, é o melhor dos mundos. Você fica com um funding barato, ou seja, as pessoas, quem tem caixa não sabe onde colocar, vai colocar nos bancos, e os bancos aplicam em títulos do Tesouro no overnight. Você tem um prêmio para quem se comportar de maneira mais preguiçosa, entre aspas. Agora você reduz um pouco esse prêmio e obriga o banco a trabalhar um pouco mais esse dinheiro, oferecendo crédito para pessoa física ou para pessoa jurídica. Porque tem algumas ações inexplicadas aqui do sistema financeiro como todo, nessa questão dos juros do crédito, que na semana passada, por exemplo, nós tivemos alta da taxa do rotativo do cartão e do cheque especial, como se eles já não fossem altos o suficiente, né? Então sempre tem um ajustezinho para cima. Apesar de todos os argumentos que os economistas do setor possam dar, o que fica claro é que a concorrência bancária ela é baixa. A concentração bancária não se discute porque ela não seria necessariamente a causa da ineficiência, mas o sistema bancário ele precisa de concorrência. E uma das coisas que impede que o custo do crédito caia
para a ponta do tomador é a falta de concorrência. Isso já está efetivamente medido, provado por A mais B, por modelos matemáticos, que a concorrência é baixa e você precisaria aumentar a concorrência para fazer esse custo do crédito cair. Agora, Pedro Paulo, a tua previsão é de um crescimento na faixa de 0,82 mesmo? Você acha que ainda dá para mudar esse resultado de 2019, que é esperado inclusive pelo governo, mas aí vem liberação de fundo de garantia, essa possibilidade de cortes da taxa básica de juros com algum reflexo no crédito, a aprovação da reforma da Previdência, que desde sempre se fala que pode dar um choque de confiança. Isso tudo pode resultar em alguma coisa um pouquinho melhor neste ano ainda ou já está tarde para isso? Numericamente, o PIB está praticamente feito. Tem um peso muito grande no PIB desse ano, o último trimestre do ano passado, o primeiro trimestre desse ano e, por fim, o segundo trimestre, que a gente vai saber quanto ficou daqui a algumas semanas. O primeiro foi negativo, né? Já está feito. Para você mudar esse número, os resultados, significativamente, os resultados do terceiro e do quarto trimestre teriam que ser muito, muito elevados para tirar do 0,80 e pouquinhos. Então eu acho que pode não mudar agora, mas vai ter um efeito muito importante para quando a gente olhar para a aprovação da reforma da Previdência ou quando a gente olhar a liberação do fundo de garantia, os 4 trimestres posteriores vão receber um impulso significativo, principalmente o fundo de garantia. Apesar de alguns internautas reclamarem aqui quando a gente fala de inflação baixa, o fato é que o índice está abaixo pela uma média de preços. Claro que alguns preços sobem e assustam o consumidor. Agora é preciso considerar que boa parte dos consumidores também está sem dinheiro, né? Então qualquer variação pesa muito. Assim, a inflação afeta as famílias de forma diferente, de acordo com a faixa de renda de cada família. Evidentemente, cada família tem a sua cesta de consumo. O aumento da energia elétrica, o aumento de algum serviço, convênio médico, por exemplo, para mim é bastante pesado, subiu forte para a minha categoria de renda. Cada família tem o seu custo. O que a inflação faz é pegar uma média muito genérica e a gente tenta respeitar, na hora de falar de inflação, essas diferenças. É o trabalho exímio que o Banco Central tem que fazer e eu acho que ele faz bem. Agora, para fecharmos, tem essa expectativa também em relação aos juros nos Estados Unidos. A economia americana segue bem, pode até ter tido um crescimento um pouquinho abaixo do que se esperava, mas está com uma situação de pleno emprego, mas inflação sob controle. Mesmo assim, se conta com essa possibilidade de alguma redução dos juros. Você acha que vem desta vez? Vem, com certeza vem. Mais uma vez, esperava-se 0,5%, como aqui. Só que o PIB do segundo trimestre, a primeira leitura dele veio na semana passada e veio um pouco acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma taxa anualizada em torno de 1,8%, 1,9%, ela veio em 2,1%. O mercado retirou a aposta numa queda de 0,5 ponto percentual para uma queda de 0,25%. Mas apesar da economia americana estar bem, se você medir o mercado de trabalho, quando você olha a curva de comportamento da taxa de crescimento, ela vem decaindo e decaindo de maneira preocupante. O crescimento está perdendo ritmo. Está perdendo o ritmo e é por isso que o Banco Central está sendo convocado, inclusive pelo Donald Trump, a reduzir a taxa de juros rapidinho. Essa dependência dele já tinha cortado faz tempo, né? Zero, porque ele exatamente. fala abertamente que é para o Banco Central, ele não tem qualquer limite aí em pedir para o Banco Central, o Federal Reserve de lá, cortar os juros. Faz diferença para a gente eles cortarem lá agora ou deixa de assustar, como o mercado durante muito tempo ficou preocupadíssimo com a possibilidade de alta dos juros em vez de queda? Faz muita diferença. Eu acho que, em primeiro lugar, juros mais baixos nos Estados Unidos reduzem muito a percepção de risco global. A taxa de juros, por uma série de razões que não vale a pena discutir aqui, mas a taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos reduz a percepção de risco sobre todos os ativos, moedas e títulos. Isso é importante para a gente. Isso tende a desvalorizar o dólar em relação às outras moedas, então deixa o mercado monetário um pouco mais equilibrado, na minha opinião. E por fim, não menos importante, isso permite que a gente reduza a taxa de juro aqui, já que o diferencial entre o nosso juro e o juro americano fica um pouquinho maior, a gente tem um incentivo para reduzir a nossa taxa de juro. Perfeito. Pedro Paulo Silveira, agradeço muito sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Uma boa tarde, ouviu o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos.